Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvas. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que o amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é bem verdade que nós gostamos de ouvir o Evangelho, quando o Evangelho diz, por exemplo, Deus amou tanto o mundo que enviou seu próprio Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É claro que nós gostamos de ouvir o Evangelho quando ouvimos Cristo, cheio de amor e bondade, nos dizer: eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvar o mundo. No entanto,
quando nós ouvimos um evangelho como o evangelho de hoje, nem sempre nós nos sentimos à vontade. O evangelho de hoje, sobre certos aspectos, é bastante antipático, é bastante difícil, pois ele nos inverte a lógica comum e ele nos inverte ainda mais o jeito natural que nós gostaríamos de agir. Não é à toa que o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de domingo passado, o evangelho das bem-aventuranças, onde o Senhor inverte a lógica das coisas. E hoje continua nesta inversão. Nós gostamos de amar aqueles que nos amam. Nós gostamos de fazer o bem a quem antes nos fez o bem. Nós, pelo contrário, gostamos de pagar o outro na mesma moeda a ofensa e o mal recebidos. E no evangelho de hoje, nosso Senhor nos convida a não olharmos para a nossa inclinação natural, mas porque somos filhos de Deus, mas porque somos criados à sua imagem e semelhança, devemos olhar para Deus e aqui, na terra, nas nossas relações, tentarmos transparecer a bondade do Criador, mas ainda tentarmos refletir o que de Deus nós recebemos, tentarmos reproduzir nas nossas ações aquele amor, aquela bondade do qual nós somos objetos e que Deus nos direciona. O evangelho de hoje mexe com cada um de nós, porque quem não se sente, talvez pelo menos preocupados, quando escuta nosso Senhor dizer: com a mesma medida com que medirdes os outros, sereis vós medidos. O modo como nós julgamos o irmão será o parâmetro, será a medida com a qual, no último dia, o próprio Deus irá julgar as nossas ações. Talvez nós ficássemos bem mais tranquilos se no evangelho de hoje Jesus nos dissesse: olha, pelo número de missas que você participar, pelo tempo de oração que você fizer, você será julgado. Porque a nossa relação com Deus é muito fácil, porque a nossa relação com Deus se baseia em reconhecer que Deus é bom e, portanto, nós com facilidade, ou pelo menos deveria ser assim, nós nos relacionamos com Ele. Mas, na verdade, nosso Senhor coloca o acento do nosso julgamento não simplesmente na nossa relação com Deus, mas na nossa relação com o outro, que deve ser uma continuidade da nossa relação com Deus. Por isso, São João, numa de suas cartas, disse: quem diz que ama a Deus e odeia o próximo é mentiroso. Porque o amor a Deus, ele ganha valor, ele ganha sentido quando ele transparece no amor ao próximo. As nossas missas, as nossas horas de oração, elas ganham profundidade quando elas continuam no nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. Amados irmãos, um dia todos nós seremos julgados diante do tribunal de Deus. Um dia todos nós iremos comparecer diante do Juiz Supremo. E lá, Ele irá olhar a nossa vida
e passando a nossa vida diante de nós, Ele irá ter elementos para nos julgar. Estamos às portas da Quaresma, tempo de conversão. Vamos fazer o esforço, neste ano, de procurarmos avaliar a nossa vida exatamente no nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros, para assim, quando formos chamados diante do tribunal de Deus, comparecermos cheios de confiança diante do trono da graça, porque, ainda que de modo insuficiente, ainda que de modo diminuto, nós conseguimos reproduzir na nossa vida aquilo que de Deus nós recebemos, porque Ele é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo e, sobretudo, Ele não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune à proporção dos nossos erros, porque Ele é amor e deu a vida para nos salvar. Cristo foi o primeiro a realizar em sua vida esta atitude de perdão e de bondade. Não é à toa que a última oração de Jesus, enquanto os cravos atravessavam suas mãos e seus pés, foi exatamente dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A última oração de Cristo na cruz foi a oração de perdão, para deixar transparecer completamente a bondade de Deus, que ama, perdoa, e sua misericórdia é compatível com sua justiça, porque Ele é um Pai que se compadece dos seus filhos. Hoje, procuremos concretamente na nossa vida, em primeiro lugar, nos darmos conta da bondade de Deus, que com tanto amor nos acompanha no caminho da vida, que com tanta bondade nos perdoa 1, 2, 1000, 100.000 vezes, e ao mesmo tempo procurarmos ser na vida do outro um reflexo desse amor de Deus. O Evangelho de hoje nos compromete. O Evangelho de hoje quer ser vivido não apenas dentro dessa igreja, mas, sobretudo, quer ser vivido no mundo concreto em que nós vivemos, na realidade onde o Senhor nos colocou. E ali seremos Cristo, a espargir o bom odor da misericórdia do Senhor. Creio em Deus Pai,